Olá a todos, bem-vindos a mais um vídeo do Mil Folhas. Hoje eu trago-vos a opinião de dois livros lidos durante o mês de fevereiro. No mês de fevereiro eu li 4 livros. Não, mentira. Queria eu ter lido 4 livros, mas já lá vamos. Eu li 3 livros durante o mês de fevereiro, 2 4 estrelas e a primeira grande, acho eu, a primeira grande ilusão do ano, que é um dos livros que eu vou mostrar neste vídeo. Em vez de fazer, ou melhor, vou fazer um wrap-up à semelhança daquilo que fiz da última vez para o mês de janeiro, em que eu dividi, se bem que na altura eu li 5 livros em janeiro, desta vez são apenas 3 livros e se calhar até dava para os pôr todos no mesmo. Vamos ver como é que a coisa corre e se isto tiver muito tempo nós logo paramos e dividimos o vídeo. Mas o primeiro livro que eu tenho para vos mostrar é um romance histórico, que eu já não lia um romance histórico há muito tempo. Eu acho que os últimos romances históricos que li foram de facto da Leslie Pierce, que é uma das minhas escritoras preferidas, como vocês bem sabem. Este foi uma das compras, se não foi do final do ano passado, eu acho que sim, eu acho que foi do final do ano passado, foi do início deste ano, não interessa, e foi do final do ano passado, sim. E tem tido excelentes críticas, várias amigas leram e várias amigas adoraram e, portanto, toda a gente recomendou. Por esse motivo, eu decidi pegar nele para ler e é então A Casa das Meninas Indesejadas, de Joanna Goodman, um romance histórico ao qual eu dei 4 estrelas e, se calhar, começo já por dizer que eu detestei o final deste livro. Era um livro que para mim teria tudo para levar as 5 estrelas, daquelas assim que eu ia vos dizer que lhe dei 5 estrelas bem gordas no Goodreads, mas não foi o caso. Dei-lhe 4 estrelas. Mas já vamos ao final. Este livro conta-nos a história da Maggie e do Gabriel. Ele passa-se no Canadá, nos anos de 1400 e troca o passo. Mentira, não é assim tão antigo. Mas ele passa-se no Canadá. E conta-nos a história então da Maggie e do Gabriel, que são 2 adolescentes, à volta dos 16 anos, mais ou menos, são vizinhos, e as famílias não se dão assim lá muito bem, pelo facto de a família do Gabriel ser de origem francesa e a da Maggie ser mestiça, ser de origem francesa e inglesa, e portanto acho que na altura havia assim uma rivalidade muito grande entre ingleses e franceses e a coisa corria um bocado mal, mas enfim, é óbvio que sendo vizinhos eles acabam por se apaixonar, não há assim muitos miúdos ali nas redondezas, têm muito em comum, gostam muito uns dos outros e acabam por se apaixonar e... clichê dos clichês, a Maggie acaba grávida. A solução encontrada pela família é de mandar o bebê para um orfanato, que é sempre porreiro de se ler, e a Maggie então segue a sua vida. Esta é assim a base da nossa história. Ao longo do livro nós acompanhamos a Maggie ao longo dos anos. Eu penso que acompanhamos cerca de 20 e poucos anos da vida, tanto da Maggie como do Gabriel, como desta bebé também, que é a Elodie. E acompanhamos a Maggie no seu tempo real, a Elodie no orfanato e vamos seguindo assim ao longo destes 20 anos com estas personagens. É um livro brutal. Eu não me recordo, possivelmente já li, mas sinceramente eu não me recordo de alguma vez ter lido um livro que se passasse num orfanato ou que tivesse esta componente assim mais brutal, porque o livro conta-nos uma parte verídica da história do Canadá e não só do Canadá, porque eu já li sobre estas situações noutros países, mas bom, conta-nos uma parte da história menos bonita, porque a história é feita destas coisas também, não é? Não é tudo bonito. Em que, a determinada altura, os orfanatos para onde as crianças iam, que até, enfim, eram orfanatos, não é? Não eram as coisas mais bonitas do mundo, mas eram orfanatos, eram geridos por freiras, pela Igreja Católica, foram todos convertidos em hospícios, porque o governo passou a dar mais financiamento e mais subsídios aos hospícios do que dava aos orfanatos. Por esse motivo, as direções dos orfanatos decidiram convertê-los todos em hospícios e, automaticamente, todas as crianças que neles se encontravam para adoção, à espera das suas famílias, o que fosse,
passaram a ser conotadas de doentes mentais. Em vez de órfãs, passaram automaticamente a ser doentes. E a mudança é brutal. Acompanhar e ler estas coisas não é fácil, e o livro é bastante descritivo em muitos momentos. Muito cru, porque imaginem o que é pegarem crianças que são perfeitamente normais dentro das suas circunstâncias e atirá-las para o meio de pessoas que estão realmente doentes. E na altura nós sabemos como é que os hospícios eram, aquelas coisas mesmo a filme de terror, estão a ver, com camisas de força, com torturas, com gritos lá ao longe, aquela coisa mesmo assustadora. E é isto que este livro nos conta. A Maggie, apesar de tudo, apesar de ter sido forçada a dar a sua filha para um orfanato, ela nunca desiste de a encontrar e nunca, apesar da vida dela seguir, nunca deixa de pensar na filha. Os esforços dela ao longo da vida são sempre direcionados no sentido de reencontrar a bebê. E ela consegue, elas reencontram-se. Só que eu detestei o final. O final para mim foi muito ranhoso, muito apressado. E não lhe consegui dar as 5 estrelas por esse motivo. Porém, como é óbvio, recomendo, porque vale a pena, vale mesmo a pena, a sério. Ele é publicado pela ASA. O próximo livro lido durante o mês de fevereiro e que foi a primeira grande desilusão do ano, isto porque lhe dei 2 estrelas, não lhe dei uma, eu não sei porque é que eu não lhe dei uma, é talvez porque o livro me foi absolutamente indiferente. Para eu lhe dar uma estrela, eu teria que o ter odiado. E para eu odiar qualquer coisa, de certa forma, terá que mexer comigo. E neste caso o livro foi completamente indiferente. É o livro Não É Bem Meu, de Catherine Bybee, que eu vos mostrei no final do último vídeo que fiz para o canal. Foi o único livro que comprei durante o mês de janeiro. E que desperdício de dinheiro. Ele faz parte de uma série, sabe Deus qual é o nome desta série, porque eu não faço ideia. O primeiro livro é o Não É Bem Namorar, e foi um livro que eu li o ano passado, há 2 anos, mas que eu gostei muito, gostei bastante dele, mesmo. E eu sabia a partir daqui que este não era com as mesmas personagens. Eu sabia que ele iria acompanhar possivelmente outro casal na vida das personagens do primeiro livro, e foi isso que aconteceu. E também é previsível, e já sabemos que o terceiro livro há de ser sobre outro casal, que nós já sabemos à partida também qual será. E é isto. Este livro conta-nos então a história de Caitlin, que é irmã do Jack, que é o protagonista do primeiro livro. Eu penso que era o Jack, mas enfim, conta-nos a história da Caitlin e do Dean. O Dean é o melhor amigo do Jack, a Caitlin é a irmã do Jack. E enfim, é um romance. E não me apraz dizer absolutamente mais nada sobre ele. É um livro no qual, para aí na página 20 e tal, 30 e tal, nós ficamos a saber exatamente o que é que vai acontecer no final. E por esse motivo é uma merda, porque é extremamente desmotivante quando o autor faz isto muito bem, ou boca. Quando ele nas primeiras páginas nos dá logo a papa toda feita e nos diz, olhem, esta é a base da história, é isto que vai acontecer e é assim que possivelmente vai acabar. Lê. Não me apetece. Não gosto. É como contarem, é como spoilerem, é tipo, a autora spoilou a própria história dela para aí às 20 e tal páginas. E portanto, esqueçam, é extremamente previsível. Again, se vocês forem o tipo de mulher que gosta do tipo de homem texano, machão, machista, horrível, se calhar até vão achar piada a isto. Eu detesto, não gosto mesmo nada da personagem do Dean, também não morro de amor pela personagem da Caitlin, e este livro foi realmente mau, não tem mesmo nada a ver com o outro, e não conto ler o terceiro, apesar de possivelmente ser sobre a Mónica, que é uma personagem que até é relativamente interessante, mas não me convencem. Este livro está, de momento, à procura de uma casinha. Sei que não o estou a vender lá muito bem, mas se alguém tiver interesse em lê-lo, ele não tem que ser lido no seguimento do outro. São histórias completamente independentes, mesmo. E é um bocado ranhoso, mas é assim, é um romance. Pronto.
pronto, um bocado mau, mas pronto. Ainda tenho tempo de falar da terceira leitura do mês de fevereiro, assim, muito rapidinho, foi fantástica. Eu dei-lhe 4 estrelas no Goodreads, mas assim, eu na altura tinha dito que se calhar lhe iria dar as 5, porque eu não conseguia parar de pensar na coisa. E a verdade é que eu agora estou com ele nas mãos, estou-me a lembrar da história, a coisa está a vir toda à tona e eu acho realmente que vou passar para as 5 estrelas. Ele tornou-se um dos favoritos e eu penso que mais um ou mais 2 livros da autora por ler, mais um livro da autora por ler e que estou desejando de lhe pôr as mãos. Mas pronto, falo-vos do livro O Medo, de C.L. Taylor, e é um thriller. E tem aqui este blurb fantástico da C.J. Tudor que diz que o livro é brutal, sinistro, insuportavelmente tenso e com um final chocante. E é, o livro é mesmo isto tudo. Ele conta-nos a história da Louise, penso eu... Sim, da Louise, que tem um namorado que é o Ben, e o Ben decide fazer-lhe uma surpresa e levá-la numa viagem até França de carro, porque eles vivem em Inglaterra e dá para ir de carro. Então ele decide levá-la. E no decorrer da viagem, a Louise tem uma espécie de um ataque de pânico e foge, abre a porta do carro e pisga-se dali para fora, foge sem dizer uma palavra, acaba com o relacionamento deles e segue com a vida dela sem dar uma explicação lógica ao Ben de porque é que reagiu daquela maneira. O relacionamento deles termina. Ela vai então, regressa à cidade onde cresceu quando era criança, o pai dela morreu, portanto ela volta para tratar dos assuntos da casa, para pôr a casa à venda, limpar, essas coisas todas assim, mas ao voltar ela tem obrigatoriamente de se confrontar com uma situação que aconteceu então no passado dela e que a marcou para a vida e que está então relacionada com esta questão da França e da fuga para a França. Portanto, isto é uma história sobre... Eu não quero ser redundante, mas o tema principal da história é de facto a pedofilia. Porque aquilo que aconteceu com a Louise, e não é um spoiler, está na sinopse, foi que na juventude da Louise, não sei se foi quando ela tinha 14... Exato, quando ela tinha 14, ela envolveu-se com um homem de 31 anos que a levou também para a França, que a raptou e a levou para a França. E em França aconteceram coisas muito, muito macacas e que de facto a marcaram para sempre. É um livro sobretudo sobre pedofilia. Quando a Louise regressa à sua terra natal para tentar resolver estas questões relacionadas com o pai, ela percebe que o Mike ainda vive lá, que o Mike ainda lá está. Ela percebe também que para conseguir seguir em frente com a vida dela e para conseguir ter um relacionamento saudável com outros homens e mesmo com as pessoas no dia-a-dia dela, ela precisa de o confrontar. No entanto, no momento em que ela escolhe confrontar o Mike, ela percebe que o Mike não mudou absolutamente nada e que o Mike está a fazer exatamente o mesmo que fez com ela, com outra miúda. E é então que a porca torce o rabo e a Louise se envolve e as coisas tomam assim um rumo brutalíssimo. Eu recomendo, acho que assim das 3 leituras que fiz durante o mês de fevereiro, esta foi de facto a preferida e eu super recomendo esta história. Tem um ritmo de facto frenético, é daqueles livros que não dá para parar de ler. Vocês não estão bem a ver a Neusa na hora da sesta das crianças com a lanterna do telemóvel acesa para ler mais uma página, mais uma página, mais uma página. Tem um final chocante, tem personagens brutais. Pai, é fantástico, é realmente fantástico. Eu não sei se mais alguém leu. Eu não tenho conseguido ver vídeos de ninguém, portanto, de facto, eu não sei se mais alguém leu este livro. Mas se já alguém tiver lido, por favor, digam alguma coisa nos comentários. Eu gostei mesmo, mesmo muito dele. E pronto, era isto que eu tinha para vos mostrar. Foram estes os 3 livros lidos durante o mês de fevereiro. Poderiam ter sido 4. Na realidade, durante o mês de fevereiro, eu iniciei a leitura do Trono Negro, de Kendra Blake, mas não terminei, seguiu para o mês de março e este livro vai ter uma opinião isoladazinha, que eu vou gravar já de seguida. Espero que tenham gostado deste vídeo. Se, claro, já tiverem lido alguma coisa, digam cá em baixo nos comentários. Se tiverem ficado com curiosidade e quiserem saber mais alguma coisa sobre algum destes livros, digam também. E até ao próximo vídeo de Mil Folhas, que, infelizmente, sabe Deus quando é que vai ser, porque o tempo, a vontade, as alergias não estão a permitir mais. Mas pronto, eu sei que vocês continuam desse lado e vocês sabem que eu continuo deste. E vamos falando e até ao próximo vídeo do Mil Folhas. Tchau!